Boa noite, galera, beleza? Alegria Cristã aqui. É isso aí, estamos aqui mais uma live, né? Na reunião pública. E o tema de hoje é Jugo Leve, beleza? Quem vai estar explanando aí para vocês vai ser o Luciano. Ok. E a Amado. Vai explanar o tema? Quem que vai ser? É a Amado ou Deus? É os dois. É os dois, beleza? É isso aí, vamos de Alegria Cristã. Começando Pessoal aí, pedir o pessoal para ajudar aí, né? O pessoal aí. Gente, vocês não sabem o quanto foi difícil trazer a presidente aqui, né? Eu fiquei sabendo que ela veio cá, mas eu estou sabendo que estava muito bagunçado aqui. Ela veio cá para ver se a gente. Vamos, a gente primeiro? Vamos. A Jaci, Maria Ernesta e a Beatriz, dando boa noite. Boa noite. Alegria de viver. Deixe a tristeza e o desânimo bater. Às vezes o problema está dentro de você. Parece que o mundo inteiro vai desmoronar. Se sente perdido e se põe a chorar, então vem. Deixe o amor te levar a buscar.
paz e alegria encontrarás. Enquanto puder amar e fazer, o amor dentro de ti quer nascer. Cante um sorriso e sinta a alegria de viver. Alegria. Mano, a gente podia cantar aquela das palmas lá, para o pessoal bater palma também. Coleguinhas, cola aqui. A Jaci tá pedindo pra cantar Raridade. Vixe! Ô, louco, essa música é difícil demais. Deus me livre. Não, mas a gente vai... A gente vai ensaiar pra cantar aqui. Pra próxima. Pra próxima, porque eu vou até sair ela aqui, não dá. Que a gente tem o pessoal que bater palma. Qual que é aquela das palmas, mano? É, convite alguma. Isso. É, a presidente também gosta. Enquanto eles acham aí, Convite a alguma. Vanilson acabou de entrar, a Ana Maria também, e a Maria Ernesta está dizendo que o som e a imagem está boa. Ah, legal. Muito obrigado. Aí, pessoal, vamos lá, vamos bater palma. Eu mandei. Legal. Legal. Podia vir pra cá. É. Podia vir pra cá. Então a gente pagando mídia aqui, vem cá, ó. A última, galera. Pera aí, então pra última, a Vanilce, como vocês não tocou a outra, Eita. ela pediu Quanta Luz. Beleza. Cadê? Essa aí. Essa aí. Não tem assim. Estamos buscando aqui, ver se a gente acha a cifra. Essa eu não sei de cor, não. Vanilson? De Campinas.
pra próxima. Vanilson, fica pra próxima também. Beleza? Nós vamos anotar os pedidos. Eu vou anotar. Assim que eu sair daqui para tocar, eu vou anotar as músicas pra gente cantar, beleza? Tenho certeza que com o Cafrar ela vai amar. Com Cafrar? Com o Cafrar ela vai... Estamos preparando para iniciar o nosso estudo, então, na noite de hoje. Hoje que a presença do presidente do centro aqui, que as presidentes ficou sabendo que a gente estava fazendo muita bagunça aqui no centro, disse que a gente estava fazendo muita bagunça aqui, isso é intriga. Então ela veio cá conferir se a gente está tudo certo aqui. Boa noite para todo mundo. Vim aqui fazer o papel do Léo, de perguntar. Preciso falar que ela falou assim que você estava parecendo uma estátua aqui do meu lado, no dia que você estava aqui. Ah, mas vai uma estátua bonita, vai uma estátua também não. Vamos fazer a oração? Quer fazer a oração então? Fala alto. Então vamos nos concentrar e agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui, podendo estudar o Evangelho, podendo ter acesso ao estudo do Espiritismo e podendo dividir com os nossos irmãos através da internet esse estudo, que todas as pessoas que estejam assistindo, seus familiares, as redondezas, possam ser abençoados e receberem os fluidos necessários para a saúde, para manter a saúde espiritual, para manter a saúde do corpo, que os esclarecimentos aqui possam tocar no coração de cada um para que a gente consiga buscar a prática desses ensinamentos, buscar o significado desses ensinamentos dentro de nós mesmos. Que assim seja. Cristo Consolador, capítulo 6 do Evangelho sobre o Espiritismo, o jugo leve.
Tem umas passagens do Evangelho que são extremamente marcantes. Conta Humberto de Campos que certa feita Jesus estava conversando, ainda criança, Isabel, mãe de João Batista, que os dois reencarnaram mais ou menos na mesma época, João Batista e Jesus. João Batista como um grande trabalhador do Cristo aqui na terra também, já havia trabalhado como profeta Elias para Jesus. A gente tem notícia de João Batista depois na transfiguração do Monte Tabor, junto com Moisés, com outro espírito que ajuda Jesus no programa de regeneração e evolução planetária da Terra. E as duas estavam conversando, e perto da reencarnação de Jesus, certa feita, quando Maria visita Isabel, e ela não sabia que estava grávida ainda, a Isabel, mãe de João Batista, as duas eram primas, e quando ela adentra na casa, João Batista, que estava para reencarnar como feto já, pela evolução espiritual dele, fala na voz direta: bem-aventuradas é teu ventre que carrega o meu Senhor. Anos depois, Jesus, na faixa já dos 12 anos, as duas estavam conversando, preocupadas com o futuro dos dois. Sabiam que eram crianças que traziam um destino diferente e que seriam muito perseguidas aqui na terra. E em um determinado momento elas olham e vê Jesus apontando para o horizonte, e João Batista extremamente atento ao como Jesus apontava o horizonte perdido, como fosse um general a designar o trabalho dos seus soldados. 30 anos depois, nós vemos naquela manhã dos primeiros anos do ano 30, Jesus saía de casa, caminhou até o deserto da Judéia. Lá estava o mesmo João Batista, num período de jejum e de penitência, antes se preparando na ligação com Deus, na meditação, no solilóquio com Deus, consigo mesmo, e na conversação íntima com Deus, na oração, para o seu trabalho que viria depois, que João Batista sairia pregando e anunciando o reino dos céus: arrependei-vos todos, pecadores, porque está próximo o reino dos céus. Depois Jesus, posteriormente, o procuraria para o batismo, e João contesta: Senhor, como tu me procuras para batizá-lo? Eu não sou digno de amarrar as sandálias dos teus pés. E Jesus disse que era para que se cumprisse as profecias, e João então batiza Jesus. Jesus permanece com João Batista ali, nesse início do ano 30, alguns dias, João jejuando. Passado alguns dias, Jesus sai, passa então pelo oásis de Jericó e encaminha-se então para Jerusalém. Chegando a Jerusalém, Jesus estava na porta do templo, perto da Torre Antônia. Jesus contemplava a multidão, e alguns sacerdotes e estudiosos ociosos do templo saíram, e a presença de Jesus chamou a atenção daquele grupo de sacerdotes que saía do templo. Olharam aquela figura de Galileu, aquele judeu, se interessaram por ele. E alguns se demandaram, mas um, que era juiz, que era doutor da lei, foi conversar com Jesus. Hanã, posteriormente, quando da crucificação de Jesus, quando Jesus é levado, a pedido de Pilatos, para o julgamento de Antipas, já que ele era judeu, esse juiz vai ser encarregado de julgar Jesus. Chamava-se Hanã. E ele se aproxima de Jesus com uma certa ironia e pergunta: o que você, Galileu, faz aqui em Jerusalém? E Jesus lhe responde: eu estou buscando estabelecer o reino de Deus na terra. E ele acha engraçado e dá uma risada e lhe pergunta:
Mas como você vai fazer isso? Onde estão os seus trabalhadores e os seus seguidores? E Jesus lhe diz: eles virão dos 4 cantos do mundo para trabalharem para mim. E ele fala: mas o que você tem para fazer um reino? Como você pode esculpir alguma coisa, uma estátua? Vai ser de barro? E dá uma gargalhada. E Jesus lhe fala: não existe mármore mais belo do que o sentimento, nem o cinzel mais poderoso do que a boa vontade. Então, esse juiz dá uma gargalhada, toma Jesus como um louco e sai dali então. Jesus fica mais um dia em Jerusalém e no outro dia ele parte, passa por Nazaré e vai até o Tiberíades, em Cafarnaum, no dia subsequente, do ano 30. Lá chegando, ele vê no Tiberíades os pescadores cantando, trabalhando numa paz infinita. Jesus de longe reconhece vários amigos, como se aqueles amigos aguardassem a sua chegada e a sua visita. Chegando mais perto, 2 deles chegavam com o barco. Era André e Simão Pedro, os 2 irmãos. E Jesus lhe chegou e lhe saudou e ele lhe disse: seja bem-vindo, mestre. Perguntou já disse um deles de cara. Ele falou: como era o costume de todos aqueles que recebiam, os pescadores humildes que recebiam todos os peregrinos naquela região. Que busca nessa região? Perguntou André, que já ouvira falar de Jesus e já via-o pregando em algum lugar, falando do reino de Deus. Eu vim estabelecer o reino de Deus. Querem ser os meus discípulos? Ambos disseram na hora: seja bem-vindo na nossa comunidade. Mas André disse: Senhor, mas como nós vamos estabelecer o reino do céu? Cafarnaum é tão pequena. E Pedro já olhou e disse: mas Senhor, tem várias cidadezinhas pequenininhas, aldeiazinhas, perto do lago. Nós podemos começar a estabelecer no reino dos céus ali. E os 3 se abraçaram, olharam para eles com desconfiança e com risos, aqueles que estavam vendo de longe. Naquele dia, então, Simão disse: fique na minha casa, permaneça conosco. Abriu as portas da sua casa para que Jesus ali permanecesse. E naquele mesmo dia, chegando em Cafarnaum, Jesus passou na coletoria e perguntou para aquele coletor: que fazes? Colhe impostos. Queres colher agora as bênçãos do reino dos céus? Senhor, eu estou pronto. Quer ser o meu discípulo? Disse Mateus. Sim, então me siga. Naquela mesma tarde, Jesus reuniu uma multidão naquela praça, que todos ali se chegaram para ouvir as suas palavras. E eram pessoas simples, humildes, sofredoras, extremamente pobres, doentes, cansadas, e ouviram com extrema singeleza e atenção e carinho as palavras do Messias. Naquele momento, Jesus fez uma comparação com o juiz Haná, que foi o primeiro a ter contato com ele depois daquele ano 30, com aquela multidão que vinha ali a ouvir-lhe as palavras, sedentas de consolo, sedentas de esperança de um reino dos céus. Então, essa pequena história que nós contamos, que fala das primeiras pregações de Jesus. Vinde a mim. Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. São Mateus. Quer falar um pouquinho ou não? Pode falar. Então, dessa pequena historinha narrada por Humberto de Campos na Boa Nova, a gente pode entender que Jesus não veio, como ele mesmo fala, para os felizes da terra.
Jesus não veio para os felizes do mundo, para aqueles que estão felizes, contentes com o mundo do jeito que está. E hoje, nessa passagem, eu estava pensando muito sobre isso. Não são todas as pessoas que querem que o mundo se transforme agora nessa pandemia. Muitos querem que o mundo volte a ser do jeito que era. Com todas as suas explorações, com todas as suas diferenças, com as guerras, com as brigas, com as ilusões do mundo. Hoje uma grande percentagem ainda quer que o mundo volte a ser o que era e não voltará mais. Então o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio para aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Não entende o Evangelho de Jesus aquele que está satisfeito com o mundo. Nós hoje nós podemos imaginar hoje que felicidade é essa que nós temos vivido, nós, os países ricos também, e nós, nas nossas casas, ante a indiferença de irmãos que padecem a míngua de um consolo, de um prato de comida, de ter onde dormir, na pura miséria. Que mundo é esse que nós estávamos vivendo aqui na Terra? Que indiferença é essa? Dentro do nosso conforto, dentro do nosso ganho, não nos faltando nada, levando uma vida egoísta, ociosa muitas vezes. Isso é o retrato do mundo, nas mudanças que serão feitas agora. Muitas vezes nós somos esse juiz, esse Haná ainda, que não conseguimos entender ainda o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que Jesus começa dizendo, essa fala de Jesus está em São Mateus, o Cristo fala: vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados. Quer dizer que para entender o Evangelho, nós precisamos estar sobrecarregados e cansados. É muito difícil para todos nós hoje entendermos que é necessário a dor para nós nos erguermos. Por quê? Nós somos almas fracas, enfraquecidos na fuga dos testemunhos. Então a gente ainda não entendeu o valor de trabalhar para Jesus na terra. Então esse cansado que tem no Evangelho, vinde a mim todos vós que estão cansados, é cansado do egoísmo. Porque para que a gente vai até Jesus? Para ter uma mudança, para que Jesus possa nos ensinar. Tem uma frase de Paulo, que Paulo fala assim: despertas, ó tu que dormes, está dormindo? Despertas, ó tu que dormes, levanta-te dos mortos, e o Cristo te ensinará. Muitos de nós hoje, nós estamos dormindo, e até é muito interessante, porque esse dia até nós falamos, né, o vírus que os espíritos têm chamado de desperta, é justamente para nos despertar. O que é a morte que Paulo fala? Desperta, ó tu que dormes, né, do meio dos mortos. A morte, quando Jesus fala morte, igual quando Jesus deixar os mortos, o cuidado de enterrar os mortos, Paulo aqui vem usar a palavra morte, Jesus não está falando do cadáver, diferente, não está falando da morte do cadáver, de um corpo, está falando da morte espiritual, que a maioria de nós hoje se encontra, ainda se encontra. E para isso nós temos que despertar e acordar. É a chamada alienação. E o momento do testemunho agora é hora da gente sair dessa mesmice que a nossa comunidade tem. Entende? É hora da gente, e o cristão não tem feito isso. O mundo estaria bem melhor se nós hoje que conhecemos o Evangelho, dentro dos nossos lares, nos dispuséssemos a seguir Jesus e saíssemos dessa alienação mental. Que a maioria de nós segue o que a maioria faz. Não é não? A maioria de nós segue o que a maioria faz. Jesus dá um grande testemunho
Por exemplo, quando Jesus fala o Evangelho de São João, só João narra essa passagem, Jesus estava no templo e alguns sacerdotes, para o tentar, chegou para ele e disse: Senhor, acabamos de pegar uma mulher em adultério, eis aqui, o que nós fazemos com ela? Moisés manda que nós a apedrejemos. Se nós estivéssemos lá, o que nós íamos fazer? Se alguém atirasse uma pedra? Mandaria pedra para cima, sem pensar duas vezes, estava na lei. Sem pensar duas vezes. Sem pensar duas vezes. E que a maioria faz. Entende como a gente está nesse processo de alienação, o tanto que isso é perigoso? A gente não para raciocinar sobre as nossas atitudes. Jesus muda essa sentença. Jesus fala: atire a primeira pedra quem tiver sem pecado. Nenhum tem coragem de atirar. Então Jesus nos mostra que nós não devemos ficar naquela mesmice. E seguimos, e a gente vê Jesus testemunhar isso, e estuda isso e fala isso. Quando Jesus chega em Jerusalém, nós estávamos lá recebendo Cristo com flores, no burrinho, que chegava: o Senhor me ajudou, esse aí me ajudou, me curou da lepra, curou meu filho que estava endemoniado, cego, jogando flores, meu Salvador, para no outro dia, porque a multidão se virava, começamos a jogar pedra. Sem um processo de raciocínio. Por exemplo, na pandemia agora, se você não raciocinar, você entra na loucura da pandemia, do mundo, de atirar pedras, de atirar pedra nos nossos governantes, mentalmente, alimentando as trevas, a maledicência. Tudo isso hoje, a gente tem que sair dessa mesmice e acordar dos mortos. Porque hoje quem vive aqui na Terra, nesse comodismo e nessa mesmice espiritual, sem um progresso, é morto espiritualmente falando. Não progride, as pernas espirituais não estão caminhando, os olhos espirituais não estão enxergando, os ouvidos espirituais não ouvem o Evangelho de Jesus, porque o Evangelho de Jesus é para ser ouvido com o ouvido espiritual. Então, nessa fala do Paulo, Jesus nos esclarecerá, e ele fala para nós que primeiro nós temos que despertar, são tudo verbos. Se a gente for ver o Evangelho, Paulo, o Evangelho, só usa verbos de ação, desperta, depende de você, está chamado. Se você quiser despertar ou não, desperta, levanta-te, sai do meio dos mortos, sai dessa mesmice, dessa conversa, da maledicência, do pessimismo, da morte no mundo, na terra. Então, esse cansado é quem se cansou disso. E Jesus sabia que nós íamos efetivamente só nos libertar de tudo isso quando nós cansarmos, quando nós estivermos sobrecarregados, com fardo sobrecarregado nas nossas forças. E é a hora da gente despertar. Se hoje o mundo já não te satisfaz mais, se já te incomoda o pessimismo, a maledicência e a fofoca, abandona. Você está cansado disso, desses erros, desses fracassos, dessas quedas. Muito importante a gente despertar. O Luiz vai falar, o pessoal que entrou e deu boa noite. Vai lá. Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Eita, penga. Ué, o que aconteceu? Aqui. A Patrícia, ela entrou. A Selma. A Marinésia também. Boa noite. Nossa, saudade dela. Aí merecendo dando os parabéns para a mocidade. Sua mãe? A Lúcia Helena. A Luciene também dando boa noite. A Márcia. A Joelma. A Alice Teodório e o Zé Clevanderson. Então, gente, boa noite. Você quer falar um pouquinho, não? Não. Certeza? Ela veio só, eu tô achando que a mãe te amava, fez só conferir mesmo, pra gente não tá... Não pensava ali, ó. Então vamos lá, gente. Vinde a mim todos vós que sobreis e que estáis sobrecarregados. Então esse sofrimento e essa sobrecarga é muito isso, né? Certa feita, e vos aliviarei. Certa feita o Chico Xavier estava com um problema muito sério no olho, e isso tem muito a ver com a nossa humanidade agora. Chico Xavier trabalhava 8 horas por dia, tinha 2 vezes por semana que ele ia para o centro, e ele psicografava à noite e depois ele datilografava.
uma máquina de datilografia, ele datilografava as mensagens. Então ele dormia muito pouco e a luz muito ruim na casa dele, então ele forçava muito os olhos e ele tinha um problema crônico nos olhos, que ele falava que era uma expiação de uma encarnação. Então ele tinha grande dificuldade. Então sangrava, doía e chegava a sangrar. No filme do Chico Xavier tem essa cena, né? Chico sangrava nos olhos de tanta dor. E certa feita ele chegou para o Emmanuel e disse: foi, mano, agora que eu comecei a psicografar muito, né? Estava no começo das psicografias, 400 e tantas obras pela frente, né? E ele falou para o Emmanuel: será que Jesus não podia curar meu olho? Porque dói muito, Emmanuel, sinceramente, dói muito, eu até desconcentro de tanta dor e tudo mais. Aí o Emmanuel chegou para ele e falou: pois não, Chico, pega o Evangelho. Aí o Chico pegou o Evangelho e falou: abre no capítulo 6. O Chico abriu e falou assim: começa a ler para mim. Aí o Chico começou a ler: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele falou: peraí, o que Jesus promete? Aliviar. Jesus não prometeu curar ninguém, Chico. Não prometeu curar ninguém. E esse é o grande problema para todos nós. Nós temos buscado Jesus e por causa, mais uma vez eu repito, tem uma coisa que nós temos que nos ater muito e que o livro Céu e Inferno traz uma matéria especial sobre isso: a carne é fraca ou somos nós que somos fracos? A carne é fraca ou o espírito que é fraco? E o Kardec vai fazer um texto sobre isso no livro Céu e Inferno. Por causa da nossa fraqueza. A maioria de nós hoje procura Jesus, até hoje, até nós espíritas, querendo que tire de nós os nossos problemas. A gente não vai buscar essa fortificação do Evangelho. A gente não vai buscar o consolo que o Espiritismo pode nos dar. Nós não buscamos o esclarecimento que Jesus poderia nos dar, nos consolar e nos fortalecer, para nós continuarmos carregando a nossa cruz. Como diz o Dr. Bezerra de Menezes, o cristão hoje não quer ter cruz. Quer ser um cristão sem cruz nos ombros, sem dificuldade, sem problema. E a gente tem confundido muito isso por causa das nossas reencarnações todas que nós desertamos. Nós desertamos do testemunho e agora não pode deixar passar agora para todos nós um instante do grande testemunho, que são essas crises que vão assolar a humanidade. Ora avante, é hora da firmeza, é hora do trabalho, é hora do testemunho, é hora da confiança, é tempo de confiança. Como tem uma mensagem no Caminho, Verdade e Vida do Emmanuel, o Emmanuel fala desse tempo de confiança que vai soar para todos nós agora. Então nós precisamos agora, e a nossa humanidade também precisa despertar para essa cura. Tem uma questão muito interessante sobre os olhos do Chico, de novo a gente vai falar um pouquinho do Chico, que certa feita um repórter perguntou para o Chico, na época de 1970 e pouco, tinha um médium curador, que ficou muito famoso aqui no Brasil, no mundo inteiro, mas principalmente aqui no Brasil, ele era do Brasil, chamava José Arigó. E certa feita em rede de televisão, ele falou que ele curaria o Chico Xavier, o olho do Chico. E um repórter perguntou para o Chico: Chico, José Arigó falou que cura o seu olho, o que você acha? Ele falou assim: eu tenho certeza que ele tem essa capacidade de curar o meu olho, ele é um trabalhador de Jesus e tudo mais. E ele falou: e você vai até ele, Chico? Ele falou: não vou. Você sabe por quê? Eu não fiz a minha reforma íntima. Eu ainda não me melhorei. Então essa dor no meu olho aqui é por causa da doença da minha alma. É porque eu sou muito orgulhoso, muito vaidoso, muito egoísta ainda. Então o Zé Arigó pode até curar o olho aqui, mas isso vai sair em outro lugar. Então deixa aqui no olho. Deixa aqui por enquanto mesmo, eu vou tentar me melhorar nessa encarnação, porque se você não melhorar, a doença sai em outro lugar. A doença é da alma. A doença não é do corpo. O corpo só somatiza as doenças da alma. 99,9% das nossas doenças tem nascedouro na nossa mente, desequilibrada, egoísta, impiedosa. Impiedosa. A palavra piedade é uma palavra que eu tenho tentado estudar muito, porque eu tenho me deparado muito com ela no estudo do Evangelho, no livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje lendo o livro do Emmanuel, eu vi novamente quando Jesus estava sendo crucificado, tem uma parte de um personagem chamado Simeão, no livro Há 2000 anos, do Emmanuel, e ele narra, ele assistiu à crucificação de Jesus.
E observando o comportamento de Jesus, porque é desse jeito, a gente é observador ao extremo, principalmente daqueles que nós julgamos ser os nossos mestres. Somos extremamente detalhistas e observadores. E ele falou que observava os traços de Jesus e o olhar de Jesus. E certo momento, ele visualizou o olhar de Jesus para os verdugos que pegavam as espadas, as lanças. Falou assim que de vez em quando alguém ia lá, pegava a lança e cutucava em Jesus assim para furar mais o Cristo, para ele sentir mais dor. Pegava a lança e furava no peito dele. E ele falou o olhar de piedade que ele visualizou em Jesus olhando para os seus algozes. Aí ele fala que sentiu vergonha dele mesmo ante a falta de piedade que ele sentia das pessoas. Porque essa piedade que o Evangelho fala não é a piedade da pessoa que sofre, que não é difícil. Não é difícil você ter a piedade de uma pessoa que está passando uma dor, de uma pessoa que está passando uma fome, de uma pessoa que mora no subúrbio da cidade. O grande desafio é você ter piedade de uma pessoa que faz os outros sofrerem. Que é um desafio maior? Ter piedade da pessoa que faz você sofrer. Essa é a piedade que liberta. Porque se amardes somente aquele que vos ama, que recompensa tereis? Se tiverdes piedade somente daqueles que estão sofrendo, que recompensa tereis? Isso é fácil. Todo mundo sente piedade nesse naipe, nesse nível. Quero ver ter piedade daqueles que fazem a fome. Piedade daqueles que são algozes. Piedade daqueles que maltratam. Você ter piedade de uma mulher que está apanhando, não é difícil. Piedade daquele que está batendo, daquele que assassinou ontem. Você fazer uma prece do fundo do seu coração para essa pessoa. Porque fazer a prece para aquele que foi assassinado é fácil. Olha como eu estou evoluído, está nada. Às vezes a gente está negociando. A grande evolução está em você enxergar irmão naquele que hoje que não pensa como você. Você está evoluído? Estou. Nossa, me dou bem até com meus amigos. Aí é fácil. Todos pensam como você? Sim. Alguém te ataca? Não. Aí é fácil. O grande desafio é você amar os inimigos. Isso foi o desafio que Jesus trouxe aqui na Terra faz 2000 anos. Antes a lei de Moisés já trazia isso. Amai os vossos irmãos. Moisés trazia isso, está no Deuteronômio. Amai os vossos inimigos e odiai-os. Amai os vossos amigos e odiai os vossos inimigos. Amai os vossos amigos era normal, os familiares. O desafio que Jesus trouxe aqui na Terra faz 2000 anos é amar as pessoas que não pensam como você. Principalmente aquelas de dentro do seu lar, que elas te provocam. Aquelas que fazem com que o homem velho dentro de você venha à tona. Nas circunstâncias, aquele ambiente onde você é emburrado. Aquele ambiente onde te testa. Né? Esse é o grande desafio. Meu, você não vai falar nada, não? Uma parte do Evangelho aí. Não, estou fazendo reflexões bem profundas. Tá Aproveitar que vocês pararam aí. falando dentro do meu coração. Talvez você tem que falar mais alto. Eu falo alto, né? O Danilo fala assim, papai, não tem jeito da sua voz sair baixa. Eu perguntei se minha voz saía legal na live. Ele falou assim, não tem jeito da sua voz sair baixa na live. Tanto que você grita. Você já falou. Já falou, né? Tem Beleza? que- Perguntas? Tem uma aqui. Então vai. É da Alice Teodoro, João. Alice Teodoro. Grande dificuldade é saber se a cruz que pedimos para vir é carregar ou se estamos seguindo o livre-arbítrio errado. Como sabermos se estamos no caminho planejado e se realmente é a cruz ou o livre-arbítrio errado? Ah, legal. Tem uma pergunta, tem uma resposta do Emmanuel no livro O Consolador, que nós sabemos o nosso caminho. Nós sabemos, o caminho é o da dificuldade. O caminho é o que nos expõe aos desafios da alma.
Porque é o que eu falo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, Alice, depois a gente vai chegar nesse termo aí. Tem muitas mães hoje que estão tendo dificuldade imensa de cuidar dos seus filhos. 3, 4 filhos. E são professoras, cuida de 40 na sala de aula. Cuidar de 1, 2, 3 o dia inteiro tem imensa dificuldade. Hoje tem pessoas que comandam empresas, gerentes, 100, 150 empregados na sua conta. Está tendo imensa dificuldade de relacionamento com a esposa, o dia inteiro dentro de casa. Esses são os grandes testes da nossa alma. Allan Kardec, na questão 399 do Livro dos Espíritos, coloca que antes de reencarnar, nós fazemos um programa reencarnatório e ele é feito de acordo com os nossos débitos das reencarnações passadas. Então nós reencarnamos para que a gente possa ali fazer o bem onde fizemos o mal no passado. Santo Agostinho, no Evangelho no Espiritismo, no capítulo 14, coloca que as provas mais difíceis aqui da Terra são as do coração. São aquelas em que você tem que perdoar, são aquelas em que você tem que ter indulgência, são aquelas que você tem que ter benevolência, são aquelas em que você tem que perseverar dia após dia com a mesma lição, sem se cansar. Porque a gente não tem tido dificuldade de fazer o bem aqui na Terra. Muitos de nós já despertamos para o bem, fazemos o bem 2, 3 dias, 2, 3 dias e já nos cansamos. Agora chega, não aguento mais, é eu contra o mundo. A gente para, e Jesus nos disse que o desafio é perseverar até o final. Como eu saber se eu estou no meu caminho certo? Pergunte para a sua consciência, coloque em primeiro lugar o próximo. O Emmanuel fala que existe uma forma de você caminhar para Deus, porque todos nós fomos criados simples e ignorantes. E tem uma coisa muito interessante, todos nós tivemos o mesmo ponto de partida. Aí Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta assim: por que alguns escolheram o caminho do bem e outros escolheram o caminho do mal no começo das nossas reencarnações? E o que os Espíritos respondem? Tem o livre-arbítrio, nós escolhemos passar pela experiência do mal e estamos patinando no mal até hoje. Aí ele pergunta: tem alguns espíritos que escolheram o caminho do bem desde o início? Sim. Não passaram pela fileira do mal? Do mal não, mas da ignorância. Mas logo que erravam, aprendiam e tomavam o caminho do bem. Como a gente pode saber qual que é o nosso caminho? Prioriza primeiro o próximo antes de você. Aí o Emmanuel vai falar que na nossa existência nós temos o determinismo divino e o determinismo humano. O determinismo humano é quando a gente pensa primeiro na gente antes de agir. É o egoísmo dominando. Essa resolução vai gerar dor, sofrimento, mal-estar, reparação, expiação. E o determinismo divino é quando a gente pensa no próximo antes de pensar em si, em todas as circunstâncias. Então, como você vai saber? Pensa primeiro no próximo, sempre. Agora, nós não estamos reencarnados no seio da nossa família, junto com essas pessoas, sendo trazidos até aqui ao acaso. Não existe acaso no universo. Não existe acaso no universo. Tudo tem uma razão de ser, uma razão lógica, baseado na lei de causa e efeito. Tudo. Os familiares que nós convivemos hoje são os espíritos que mais necessitamos. E aí é onde você deve pensar cada vez mais no próximo antes de pensar em si, no ambiente de casa. Depois, posteriormente, no ambiente do seu trabalho. Ser aquela pessoa ali que leva paz, que leva amor, que leva luz. Não é à toa que nós estamos trabalhando com essas pessoas. Nós passamos no nosso trabalho, muitas vezes, 8 horas por dia. Mais do que em casa. Será que é à toa? Será que é ao acaso? Não é, é outra oportunidade de resgate na maioria dos nossos casos. Perguntas? Ó, a Rosaina está agradecendo pela live, a Célia deu oi, a Alice aqui comentou, Alice Teodoro. Nossa, aí é difícil mesmo evoluir muito. Piedade do que estamos tratando. A Lúcia Helena também comentou aqui.
Sobre perdoar, até perdoo, mas não me aproximo mais. Tem gente que critica. O que você acha, Luciano? Que legal, achei muito legal a sua sinceridade. A sua sinceridade. Não é fácil perdoar, mas esse perdão é o perdão que liberta. Não é fácil, Alice, a gente ter piedade daqueles que maltratam, daqueles principalmente que nos maltratam ou maltratam o próximo. Mas o desafio está aí. Aí que você ilumina a sua alma. Aí que Jesus veio aqui na terra exemplificar. Aí que está. Todos nós hoje queremos e admitimos Jesus como nosso guia e modelo. Mas quando chega na hora desses desafios, a gente não topa. A gente não quer. A gente acha difícil. Porque o grande desafio que ilumina a alma, aí o Evangelho segundo o Espiritismo fala que tem o perdão dos lábios e tem o perdão do coração, que é a misericórdia, que é aquele do esquecimento das ofensas. Como é que eu vou fazer para chegar nesse perdão das ofensas? Foi a Lúcia? Foi a Lúcia que falou. Lúcia, para nós recebermos o perdão divino e termos paz, a gente precisa aprender a perdoar. Nós já erramos muito. Erramos muito nas reencarnações passadas, erramos muito nessa reencarnação. E só existe dentro da lei de Deus uma possibilidade de você se libertar dos seus erros, perdoando. E só existe uma possibilidade de você se perdoar, perdoando o próximo. Porque com a medida com que julgardes, sereis julgados. Pai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós falamos isso todos os dias. Isso que Jesus nos ensinou. Nós seremos perdoados na mesma medida em que nós perdoamos. Vou te dar um exemplo. Às vezes a gente é mentalmente muito ligado para o lado da política. Eu tenho uma amiga que tinha esse problema e ela sempre conversava muito conosco. Os Espíritos uma vez nos ensinou muito isso para poder ensinar para ela, e eu peguei o ensinamento para mim, é lógico, né? Como em tudo. Ela era muito ligada, ela era extremamente estressada com relação às falcatruas políticas, à corrupção, todas essas questões mexia com ela de forma uma extrema, muito intimamente muito grande. E os Espíritos nos explicaram que nas reencarnações passadas, as grandes quedas que ela trazia tinha sido na área da política, por causa da corrupção. E o que ela precisava fazer nessa reencarnação? Ter complacência, compreender, ser indulgente com os outros que erram, para que ela possa entrar um pouco em paz consigo mesma. Porque na medida com que julgardes, sereis julgados. Todas as vezes que nós não conseguimos perdoar alguém, que nós condenamos alguém, nós nos colocamos um pouquinho mais no inferno. Todas as vezes que nós não conseguimos perdoar alguém, que nós condenamos alguém, que nós falamos mal de alguém, julgamos alguém, nós nos colocamos um pouco mais no inferno interior. Por quê? Porque nós nos condenamos dos nossos erros passados. Todas as vezes que nós conseguimos ter um pensamento de perdão, um pensamento de indulgência, de compreensão, de benevolência para aqueles que erram, nós conseguimos um pouquinho mais de paz dentro de nós, por causa dos nossos erros do passado, porque na medida em que nós perdoarmos, nós seremos perdoados dentro de nós. Essa é a grande questão do perdão. A Alice Teodoro Você fez um comentário. Essa evolução, né? Como disse, queremos ser cristãos sem problemas. Aí ela voltou a fazer outro comentário. A minha maior dificuldade é realmente saber o que é planejamento espiritual ou livre-arbítrio. Errado. Concorde mais com a colega. Perdão de coração. Perdão de coração é difícil.
Luciano, em relação a querer saber sobre planejamento espiritual, quanto mais a gente fica preso nessa tentativa de querer saber sobre o planejamento espiritual, isso de certa forma acaba nos atrasando, acaba dificultando alguma coisa, colocando até mesmo uma enrascada, a gente ficar focado, tipo assim, eu tô fazendo essa ação, mas eu planejei fazer isso? Ou isso... Aí o que acontece? A pessoa mesmo começa a fazer aquela coisa, tipo assim, tô fazendo por fazer. Sei que esse é o livre-arbítrio, está errado, mas eu garanto que esse não tem livre-arbítrio. Fica pensando muito sobre o planejamento espiritual, acaba trazendo algum desequilíbrio mental ou algo do gênero para o espírito. Ele ficar focado em planejar bem o que ele planejou, o que ele tem que fazer, o que ele não deve fazer. Pergunta boa demais, cara. Eu também queria saber. O que nosso Senhor Jesus Cristo falou sobre o planejamento espiritual na Terra? Sobre o nosso programa reencarnatório? Perguntei primeiro. O que nosso Senhor Jesus Cristo falou sobre isso? A cada dia basta o seu mal. A cada dia basta o seu mal. Essa é a paz de Jesus com relação a isso. Às vezes nós nos perdemos. Já viu uma barata tonta? Já, tadinho. Uma barata tonta indo para um lado e para o outro, preocupados com isso. A cada dia basta o seu mal. A vida nos trouxe nessa circunstância. Muitas vezes isso reflete um princípio de fuga para todos nós. Você começa a se relacionar com a pessoa e começa a aparecer as dificuldades. Aí você começa a pensar, não, será que é isso mesmo? Nossa, não, acho que não é isso não. Isso quer dizer que é uma fuga. De todo jeito, faça o bem naquele sentido, faça o bem para aquela pessoa, cresça dentro daquele relacionamento. Não é à toa que nós nos reencontramos aqui na Terra, todos nós. Então o programa reencarnatório nosso, Jesus é fantástico quando Cristo nos diz, a cada dia basta o seu mal. Aí Santo Agostinho vem nos dizer na pergunta 919a, a cada dia evolua, fazendo um autoconhecimento. Procure cada vez mais identificar em você, fez todo o bem que podia, deixei de auxiliar alguém em alguma questão, né? Esse é o mesmo questionamento que nós temos na introdução, no primeiro parágrafo da lição, o homem de bem, no Evangelho segundo o Espiritismo. O homem de bem é aquele que pergunta a sua consciência, pergunta se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se deixou de passar algum ensejo de fazer a caridade naquele dia. Esse é o nosso programa reencarnatório. É lógico que nós já fizemos isso e nós estamos inseridos no meio de tudo isso, na profissão, convivendo com as pessoas, os familiares que nós precisarmos. Como é que eu vou cada vez mais saber que eu estou seguindo esse programa reencarnatório? Pense primeiro no próximo antes de pensar em você. A nossa dificuldade é essa. Qual que é o grande problema da humanidade? O Livro dos Espíritos fala: egoísmo. Egoísmo em tudo. Egoísmo em tudo. Nós só queremos pensar em nós. Agora mesmo nós não queremos a mudança do planeta porque para nós está bom assim. Outro dia eu conversando com uma pessoa, com um empresário, que para ele está uma beleza. Entendeu? E a gente confunde certas atitudes. Eu vou dizer mais uma vez, por exemplo, nós temos visto atitudes hoje que são nobres, mas você precisa raciocinar sobre isso. Vou dar um exemplo, família do Magazine Luiza, doou 10 milhões, doou 10 milhões de reais para o Estado, comprou ventiladores mecânicos, doou para os hospitais, beleza, mas de onde saiu esses 10 milhões de reais? Da exploração. Da exploração. Isso é que nós temos que pensar hoje. Isso é que nós temos que pensar hoje. Uma igualdade social. Não pode estar só bom para mim, para minha família, e ruim para os outros. Isso é que precisa mudar. O egoísmo, a chaga de toda a sociedade. O egoísmo que nos traz infelicidade. O amor ao próximo. Levemos isso para dentro das nossas casas hoje. O amor, a fraternidade, a caridade, perseverar nesse ato. Você ia falar um negócio. Não, você falou, eu ia falar que se a gente procura fazer, nos melhorarmos, analisar os nossos atos, tentar estar buscando o nosso comportamento, o nosso pensamento, seguindo Jesus, não tem como o livre-arbítrio estar errado, está usando o livre-arbítrio errado. Então, assim, se você está tentando se melhorar e fazer da melhor forma possível, de acordo com
as leis de Deus, está fazendo o certo. Então, assim, a questão do livre-arbítrio está errado seria se não estiver analisando as suas ações, né? E se não estiver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Se estiver buscando isso, tá certo. E nada vai acontecer ao acaso. Então, não tem como, mas isso não era minha cruz e pelo meu livre-arbítrio chegou essa situação que não era para acontecer comigo, que está acontecendo. Então eu posso aproveitar, provavelmente não vai acontecer isso, de não era para acontecer e está acontecendo, uma cruz que eu não precisava, né? Usando esse termo da cruz. E se chegasse ao ponto de ser que não precisava, vai servir como prova, vai servir como evolução. Nada vai ser, vai ser perdido, né? Nenhum bem que a gente fizer vai ser perdido. Mesmo que fosse um bem que talvez alguma situação que não tivesse sido planejada. Se é uma oportunidade de fazer o bem e de nos melhorarmos e de podermos ajudar, servir, vai valer para alguma coisa. Karine está perguntando: como o Evangelho define perdão? Como amar verdadeiramente aquele que nos ofendeu? O perdão ele tem uma coisa muito difícil, que é o esquecimento das ofensas. O perdão é você hoje não querer revidar, não querer maltratar e ainda lutar, como fala o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 10, para esquecer, para tirar do seu coração aquela mágoa, aquele ressentimento, aquele pensamento. Então, quando na convivência hoje alguém nos ofende, nos faz algum mal e nós perdoamos, não queremos revidar, buscamos continuar tendo uma convivência com aquela pessoa, é o primeiro passo da nossa evolução espiritual. Nós temos um segundo, que é o mais difícil, que é tirar aquilo da nossa mente. Não ficarmos remoendo aquilo no nosso pensamento, maltratando aquela pessoa mentalmente falando. Aí é um processo de evolução muito grande, que precisa ter uma força. O apóstolo Tiago, ele usava desse termo, para a gente esclarecer, ele dizava assim: vós pecadores, alimpai as vossas mãos, e vós de duplo ânimo, purificai também os vossos corações. Que aí é aquilo que o Kardec coloca para nós hoje, do esforço para vencer as más tendências. Porque, presta atenção, o perdão nos liberta. Esses dias nós fizemos um atendimento com uma pessoa. O filho dela foi assassinado. Fizemos um atendimento com essa pessoa. O filho dela foi assassinado. E ela nos disse: e aí? E o que acontece a partir de um fato desse que você pode levar para a sua vida? É uma oportunidade, é uma cilada que a vida nos traz, que você escolhe. Ou você se liberta, ou você se aprisiona. Se você ficar remoendo aquilo na sua cabeça, se você ficar com o pensamento naquilo, se você ficar planejando uma vingança, se você ficar só pensando naquele mal e discutindo com aquela pessoa, você não tem vida. Você vai ser mal-humorado, você vai dificultar todos os seus relacionamentos, você vai estar o tempo todo infeliz, porque só vai estar pensando no mal do outro, discutindo mentalmente com o outro. Você se aprisionou naquela circunstância. Agora, se o mal te chegou, e um mal grave desse, ter um filho assassinado, se você consegue perdoar, você se liberta, você vai viver a sua vida, você vai ter outros relacionamentos. Mas como não pensar no mal? Pensando no bem, se vinculando ao bem, orando, pedindo assistência espiritual. Nesse dia que nós fizemos esse atendimento com essa pessoa, o Espírito disse para nós assim: pede a ela, e nós fomos fazer oração junto com ela. Ela estava muito preocupada, era muito recente a perda do filho, o assassinato, e ela queria por todas as formas se vingar.
Os Espíritos nos disseram assim: faça uma prece para Maria, mãe de Jesus. Ele nos disse que Maria cuida desses casos pessoalmente. Maria tem uma ordem para todos aqueles que trabalham na terra, que casos de assassinato e de perdão de mães, ela cuida pessoalmente de cada caso desse. Então, se a pessoa se dispõe a perdoar, a buscar o bem, porque o perdão, como eu deixo de pensar no mal? Não tem jeito de não pensar no mal, tem jeito de você pensar no bem. Não tem jeito de você deixar de ser egoísta, tem como você ser caridoso. É o que o Kardec falava: identificar quais são os vícios que você tem, por si só vai aparecer a solução. Eu sou egoísta, como eu vou deixar de ser egoísta? Sendo caridoso. Eu sou orgulhoso, como é que eu vou fazer para deixar de ser orgulhoso? Crie a virtude da humildade. Eu sou vaidoso, seja sóbrio, seja simples. Você não acaba com o vício, você constrói em você a virtude. Você não acaba com os maus pensamentos, você busca os bons pensamentos. O Espírito não para de pensar nunca. Então, essa é a luta, e essa é a luta para todos nós. Agora, eu te falo, igual da mesma coisa que nós falamos para ela num caso mais grave, nada nos acontece por acaso. Às vezes você está num relacionamento difícil hoje, que o comércio te levou, que o seu trabalho te levou. Não é à toa. Não é à toa. Não é à toa. Às vezes você pensa ali, nossa, aconteceu isso, mas assim, certo, eu nunca encontrei com essa pessoa. Não existe isso. Não existe isso. Geralmente, todas as dificuldades da reencarnação são oportunidades de fazer o bem e geralmente de resgatar o mal. Resgatar o mal praticado. Em todas as circunstâncias, em todas. Pode ser a menor que te surge. A lei de Deus, a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, tudo está sobre a justiça divina. Tudo está coordenado pela lei de causa e efeito, não há acaso. Então, todas as vezes que você se vê numa dificuldade, num momento de dificuldade, busque se ater no objetivo da sua vida na Terra. Nós só vamos conseguir nos libertar do planeta Terra, de um planeta de provas e expiações, de um planeta inferior igual à Terra, quando nós conseguirmos perdoar. Perdoar. E a tônica da nossa fala hoje, que todo mundo foi levado, foi a do perdão. Porque o perdão nos liberta. O ódio, o rancor, a mágoa aprisiona a gente a essas reencarnações difíceis. Não deve ter sido à toa que nosso Senhor Jesus Cristo, o último ensinamento que nosso Senhor Jesus Cristo relembrou para todos nós aqui na Terra, antes de deixar, foi: Pai, perdoai, porque não sabem o que fazem. Então, quem hoje já pensa no perdão, quem hoje já quer se esforçar para se libertar da mágoa, esquecer a ofensa que nos foi feita, está em vias de evolução espiritual. Está em via de evolução espiritual. Agora, precisa ter o duplo ânimo que o apóstolo Tiago fala. Ânimo quer dizer da alma, é um sentimento da alma. Ânimo, a palavra ânimo é ligado à alma. Esse é um desejo que a nossa alma tem que nutrir. Nós temos que ver os benesses disso no mundo espiritual. É o que o Evangelho estava falando para nós, que a gente acabou não lendo nada do Evangelho. O Evangelho estava falando para nós, as recompensas que Jesus promete aos aflitos da terra, aos que sofrem na terra, só podem ser sentidas, vivenciadas no mundo espiritual. Aqui nós só começamos. Atenção, tem uma frase. Mandar um abraço para minha mãe que está assistindo a live. Vamos mandar um abraço. Manda você, vem cá, mandar um abração para ela. Vem cá, manda um beijo, um abraço. Oi, mãe, beleza? Te amo, hein? Um abração para a senhora. Legal. Então, certo, hoje a gente precisava falar um pouquinho sobre o perdão, né? A necessidade de perdoar, de pensarmos muito nisso. Meus irmãos, a gente tem que pensar muito nessa questão da piedade, nesse momento de aflição que nós estamos vivendo aí.
piedade das pessoas que ofendem, das pessoas que nos ofendem, que maltratam o mundo, que maltratam o nosso Brasil. A gente precisa se vincular muito ao bem. Todos os sentimentos que nós temos contrários à lei divina, eles são alimento para as trevas, para a Terra continuar desse jeito, escura. E agora nós temos que partir para essa transformação espiritual do nosso planeta. Presidente. Precisa encerrar, né? Já acabou? Mas antes dá um comentário para a Amable. Tem um comentário bem grande. Da Alice. Amable, amei, já que nada acontece por acaso, se não for por planejamento. Apenas que eu acho que é assim. KKKK. Vou entender como prova, pois mesmo o livre-arbítrio eventualmente errado, não há caso. Muito obrigado por sábias palavras. Luciano, já quero me esforçar, estou em vias. Agora terá o de dar a de transformação. Todos nós, né? A gente coloca Jesus como exemplo, e quando fala assim, parece que a gente vê tão longe, fala, nossa, mas amar o verdugo, olhar com piedade para a pessoa que estava lá te crucificando, parece que fica tão distante, mas a gente tem que pensar não lá em ser como Jesus no final. A gente tem que pensar dentro da minha realidade, o que eu posso fazer hoje, o que eu posso ser melhor, né? O que eu posso, para chegar lá, tem que ser passo a passo. É aquele clichê assim, hoje melhor do que ontem, então buscar uma melhoria gradativa, esse em vias aí, de estar sempre incansavelmente buscando. Essa é a nossa tarefa. E assim, uma coisa que nós temos que pensar, gente, é o seguinte: a evolução espiritual, ela se dá pela sabedoria e pelo amor. Todas as vezes que a gente tem um ensinamento, que você aprende alguma coisa, você entendeu aquilo, você pode ter certeza que nos próximos dias você vai ter oportunidade de vivenciar aquilo. Você estuda muito sobre o perdão, amanhã ou depois você vai ser ofendido. É da lei de Deus, é atrativo. Nós precisamos dessa vivência no nosso espírito. Nós precisamos desse testemunho. Não basta só entender a lei divina, nós temos que vivenciar a lei divina. E a Terra está precisando muito disso. Nós temos entendido muito bem o Evangelho, mas tendo dificuldade na hora de materializar esses ensinamentos na nossa vida, de indulgência, de perdão, de benevolência. Essa é a caridade que salva. Fora da caridade não há salvação, coloca o Espiritismo. O que é caridade? Perdão, benevolência. Isso é que ilumina a alma, indulgência. E todas as vezes que nós temos entendido isso, então quando uma dificuldade te aparecer no caminho, não olhe aquilo como um castigo de Deus, olhe como uma oportunidade de iluminar a sua alma, de evolução espiritual. E aquele que tem aquilo dia após dia dentro de casa ou no trabalho, um chefe áspero, um instrumento difícil dentro de casa, um filho rebelde, é Deus te dando a oportunidade de você iluminar-se, praticar aqueles ensinamentos que a sua consciência hoje lhe dá. Não há sementeira no bem que não gere frutos benfazejos amanhã. Nenhum. Beleza? É da lei de Deus. Beleza? Domingo a gente vai continuar a gente vai estar falando bastante sobre o medo, né? O equilíbrio do medo ante a pandemia do coronavírus. A gente vai continuar falando daqueles temas. Domingo a gente vai trazer uma mensagem Tribulações do Emmanuel, para a gente falar um alicerce aí, para a gente se iluminar no meio dessa pandemia toda, nos ajudar e ajudar todos aqueles que estão ao nosso lado, ajudando o progresso da Terra. Beleza? Então, domingo, 18h10, 18h50, Mocidade Espírita, a live vai ser Mocidade Paulo de Tarso de Viutaba, sábado agora, às 19 horas, beleza? Então, até mais então, boa noite para todos. Oração, fica com Deus, confia muito em Jesus. Deus abençoe.